Eu conheci o Geilson pela internet, na época do Orkut ainda. O Geilson tinha aquele jeitão, todo malandrão, o corpo todo tatuado, mas ele era muito gentil. Ele todos os dias mandava uma mensagem, falando: bom dia, bebê, como você tá? Como tá a princesa mais linda desse mundo? E eu era muito bobinha, eu me deixava levar muito fácil por elogios. E a gente começou a conversar, se conhecer melhor. E um dia ele começou a me pressionar pra ir pra cidade dele, porque ele morava em outra cidade, gente. Começou a me pressionar pra gente se conhecer pessoalmente. Só que eu falava pra ele que eu não podia largar a minha vida assim, de repente, pra ir ao encontro dele. E ele ficava muito chateado. E eu dizia pra ele: vem aqui me conhecer, vem aqui na minha cidade e tal. E ele falava: também não posso largar meus trampos assim não. E eu falei pra ele: você trabalha com o quê? E ele falou: eu trabalho no Lava Jato. E ele postava, gente, fotos no Orkut, nesse Lava Jato, postava fotos dos carros, sabe? E eu realmente acreditava que ele trabalhava nesse Lava Jato. Só que um dia ele postou uma foto com outra garota. E, gente, quando eu vi essa foto, me subiu uma raiva, sabe? Me subiu um ciúme tão grande que na mesma hora eu decidi que eu ia ao encontro dele. Então eu larguei tudo e fui para a cidade dele. Fui muito bem recebida, a família me recebeu super bem. E ele me levou para casa dele. Ele morava numa casinha, sabe, muito simples. Não tinha nem reboco a casa. E só tinha um fogão, uma geladeira e um colchão. Mas eu tava muito feliz, gente, muito feliz, porque eu tava com um homem que eu amava demais. E daí eu comecei a procurar serviço, comecei a procurar trabalho e eu não encontrava de jeito nenhum. E vocês lembram daquela foto que ele postou com a garota? Pronto. Essa menina da foto, ela veio puxar assunto comigo. Ela começou a conversar comigo, começou a conversar, a gente começou sabe, meio que ficar próxima, até que a gente se tornou amigas. E ela sempre vivia na minha casa, Letícia, o nome dela. Vivia na minha casa, a gente vivia juntas. E eu, assim, gente, eu comecei com o tempo a sentir muita vontade de ir para uma igreja. E eu comecei a frequentar uma igreja ali, no mesmo bairro. E nessa igreja eu conheci a Poliana. A Poliana trabalhava em uma padaria. E eu falei pra ela que eu tava procurando serviço, que eu vim de tal lugar, que eu tava com tal pessoa. E ela, quando eu falei, né, que eu tava com o Geilson, que eu morava com o Geilson, ela, tipo assim, ficou um pouco assustada, mas não falou nada. Não falou nada. E ela falou assim: eu trabalho numa padaria, tá precisando de uma pessoa, se você quiser, eu te indico e tal. E foi isso que ela fez, ela me indicou. E eu comecei a trabalhar nessa padaria. E eu sempre abria a padaria, gente, bem cedo, porque a padaria abria 6 horas da manhã, bem cedinho mesmo. E tinha um rapaz que sempre abria comigo. Ele abria comigo a padaria e a gente começava o serviço juntos. Mas era só isso, gente, sabe? Colega de trabalho. E um dia, a Letícia me viu abrindo a padaria com esse rapaz. E ela um dia chegou pra mim e falou assim: amiga, quem é aquele rapaz? Eu tava passando, fui em tal lugar, vi você abrindo a padaria com um rapaz. Aí eu falei: é meu colega de trabalho, ele trabalha comigo, a gente sempre abre a padaria juntos. Aí ela falou: tá certo. E eu falei: por que, amiga? E ela disse: não, nada, só curiosidade mesmo, achei ele um gatinho. Aí tá certo, né? Ficou por isso mesmo. E eu sempre ia pra igreja, sempre, gente, sempre. Eu tinha uma sede muito grande, sabe? De ouvir a palavra. Eu me sentia revigorada, eu me sentia bem. E assim, eu e o Geilson, a gente vivia bem também. Ele tinha o trabalho dele, ele dizia que ia sair pra ir pro trabalho e tal. Passava muito tempo fora, né? Mas quando chegava, sempre me respeitava, sempre era muito atencioso e tal. Eu sempre cuidava da casa direitinho, cuidava dele, trabalhava, ia pra minha igreja, nunca cismou com isso. Só que um dia ele começou a cismar. Ele começou a cismar comigo
E eu falava pra ele que eu não tava entendendo por que ele tava daquele jeito, que eu só era do trabalho pra casa, ir pra igreja, e tá certo, ficava por isso mesmo, uma discussão assim vaga, sabe, sem sentido. Aí um dia, o Geilson para um carro que eu nunca tinha visto na minha vida, me põe com toda a violência dentro do carro e me leva pro meio do mato, um lugar totalmente isolado. E, gente, quando eu cheguei lá, tava mais 3 homens. E esses homens, tipo, começaram a me interrogar, sabe? Começaram a perguntar um monte de coisa, a falar um monte de coisa. E eu olhava pro Geilson assustada, eu dizia, Geilson, pelo amor de Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. E começaram a perguntar do rapaz da padaria. E eu, tipo, lembrei da Letícia. Eu falei, na minha cabeça, a Letícia falou do rapaz da padaria pra o Geilson. E eu falei pra o Geilson, falei, amor, eu sempre abro a padaria com tal rapaz, falei o nome do rapaz, ele abre comigo a padaria, porque a padaria abre muito cedo, não é bom a mulher ficar sozinha, ele trabalha lá na padaria, ele é meu colega de trabalho normal, não tem nada. E o Geilson começou a me ameaçar. Ele falou que se ele soubesse, se ele sonhasse que eu tava tendo um caso com esse rapaz da padaria, ele ia acabar comigo. E nisso, gente, eu cheguei em casa desesperada. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu chorava. No outro dia eu não consegui ir pro trabalho, porque eu tava muito mal, gente, muito mal. Eu fiquei muito assustada, eu não sabia o que tava acontecendo. E nisso, a Poliana, que trabalhava comigo também na padaria, me ligou, a da igreja, me ligou. Eu não conseguia falar, só fazia chorar. A gente se encontrou na igreja, eu contei tudo o que aconteceu pra ela. E ela falou assim, olha, vai ter um culto aqui, tal dia de oração. Vem, a gente vai fazer uma oração pra você e tal. E foi isso que eu fiz, gente. Eu fui pra esse culto de oração, a gente orou, o pastor orou por mim. Nossa, eu me arrepiava dos pés à cabeça. E eu rogava junto, sabe? Eu implorava junto, de joelho, pedindo a Deus para que nada de ruim me acontecesse, porque eu tava sentindo que uma coisa muito ruim ia acontecer, sabe? E eles fazendo aquela oração. E quando eu saí do culto de oração, a Letícia tava à minha espera em frente à igreja. E eu falei assim pra ela, amiga, você falou alguma coisa sobre o meu colega de trabalho, que você viu abrindo a padaria com ele? E ela falou, não, amiga, o que aconteceu? Eu, muito bobinha, na mesma hora que ela perguntou isso, não devo estar maluca, acho que não foi ela que falou, né? Aí ela perguntou a mim se eu podia acompanhar ela em tal lugar, porque ela não queria ir sozinha, que ela precisava urgente pegar uma coisa na casa de uma colega dela. E ela perguntou se eu podia ir com ela. E eu falei, sim, claro. E eu fui com ela. Gente, a Letícia me leva pro mesmo lugar daquele dia que o Geilton me levou. Que tinha aqueles 3 caras à espera, né? Que fizeram aquele interrogatório todo. E nisso, eu já fiquei desesperada do que tá acontecendo. Ela me tira de vez de dentro do carro e começa a me bater. E o Geilton também estava lá, começa a me bater também, começa a falar um monte de coisa comigo. E gente, eu só gritava porque eu tava desesperada. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia porque aquilo estava acontecendo. E foi ali, gente, que eu descobri que o Geilton era envolvido com coisas erradas, pesadíssimas. E me chutava. Gente, me bateram tanto, me xingando, me chamando de mentirosa, de traidora, disso, daquilo. Gente, a única ação que eu tive, a única coisa que me veio na cabeça foi fingir que estava morta, parar de respirar. Me veio de repente na cabeça, para de respirar. E nisso, enquanto eles estavam lá me batendo, eu parei. Eu paralisei. Tipo, eu não gritava mais, porque eu tava gritando muito, eu não gritava mais, eu não respondia mais. E eu parei de respirar. Tipo, fiquei parada. Eles pensando que eu tinha morrido, eles saíram correndo, fugidos.
e me deixaram lá jogada, eu acabada, toda machucada. Eu ainda saí me arrastando, mas eu não conseguia ir longe, não conseguia ir muito longe. Eu só sei, gente, que eu fiquei 3 dias, gente, acredite se quiser, 3 dias naquele local, toda machucada, toda ferida. E depois de 3 dias, eu fui encontrada pela polícia, porque a Poliana da igreja que denunciou o meu sumiço. E depois de 3 dias que a polícia veio me encontrar, num estado, sabe, deplorável, que eu tava muito mal, 3 dias sem comer, sem beber água, toda machucada. Os médicos disseram que não sabia como é que eu tava viva. Não sabiam. Mas hoje eu sei. Porque hoje eu sei que ainda não era hora de eu ir, não era hora de eu partir. Deus tem um propósito muito grande na minha vida. E naquele dia, no culto de oração, o meu pedido, a minha súplica foi atendida. Ele não deixou que eu fosse embora daquela forma cruel, daquela forma injusta, porque era uma injustiça que estava acontecendo comigo, porque eu nunca traí o Geilson, nunca. Aquele rapaz era meu colega de trabalho que abria padaria junto comigo todos os dias, porque era perigoso uma mulher sozinha abrir uma padaria. Então, era muita injustiça, gente, muita injustiça mesmo. E Deus não deixou que essa injustiça acontecesse. E hoje, depois disso que aconteceu, eu saí fugida, não peguei nada meu, gente, nada, larguei, deixei tudo pra lá, tudo. Não levei nada mesmo, roupa, do hospital mesmo, eu dei um jeito de fugir, né? Tive muita ajuda também. A Poliana e os irmãos da igreja também me ajudaram muito nesse momento difícil. E assim, gente, hoje eu levo meu testemunho, conto meu testemunho, alerto também sobre relacionamento pela internet, sobre conhecer pessoas pela internet, sobre o perigo de se conhecer pessoas pela internet, né? Que a gente, ok, tem casos que dão certo, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, gente. Tem que prestar muita atenção, tem que ver direitinho, tem que pesquisar, saber se realmente aquela pessoa é honesta. Então eu dou muito esses conselhos, sabe? E eu sigo do mesmo jeito, assim, seguindo a Cristo, né, na igreja. E tô bem, gente. Tô bem, às vezes lembro de tudo que aconteceu, fico um pouco traumatizada, mas com o tempo, aos poucos, Jesus vai curando meu coração. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Eu trouxe pra vocês mais uma história baseada em fatos reais. Sim, gente, isso realmente aconteceu de verdade. Muito triste tudo isso. Infelizmente, muitas meninas, ok, como ela falou, acontece de dar certo, sim, um relacionamento pela internet. Eu conheci o meu marido pela internet. Ele fazia parte do mesmo grupo da religião que eu frequentava. E muitas pessoas também conheciam ele. Eu fui atrás de informações sobre ele. Eu era um pezinho na frente e outro atrás, gente. Eu tinha muito, mesmo assim da mesma religião, de outra cidade, mas eu tinha um pouco de desconfiança, né? Eu prestei muita atenção nisso. E a gente deu super certo, né? Mas tem casos, gente, terríveis que não dá certo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Se você tem uma experiência boa ou ruim com relacionamento virtual, tá? Deixa aqui, compartilha a sua experiência. Se você quiser enviar a sua história, envia pelo e-mail. Vou deixar aqui na descrição e nos comentários também, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Se você for novo, cara, de paraquedas, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!